Então, eu acho que o Lula foi correto. Ele deixou claro que não está se alinhando com um ou com o outro, não está substituindo os Estados Unidos pela China, não. O Lula deixou claro, o princípio é a defesa dos interesses brasileiros. Me lembrei de uma frase que eu sempre lia do Garcia Marques. Ele disse que solidariedade é quando você dá a mão para quem está no chão, não é para entre iguais. E ele defendia aquela frase do Che, que você tem que ficar indignado com a injustiça, a miséria e a opressão política, com as pessoas exploradas e oprimidas como condição para ser humano, transformador e revolucionário. É isso aí. É a frase mais famosa do Che, tá em tudo quanto é camiseta, né? Hay que endurecer-se sem perder la ternura jamás. É isso aí. Tem que estar duro para a luta, tem que estar dura, mas nunca perder a ternura, nunca perder a capacidade de indignação. Genuíno, a gente tem hoje um evento... Você quer falar sobre a questão internacional, sobre Lula e a... Acho que sim, né? Eu quero fazer apenas uma colocação concordando com as posições do emissado. Em primeiro lugar, o Lula teve uma grande sacada, foi muito claro, muito luz, teve um grande senso de oportunidade na sua diplomacia presidencial. A visita à China, os acordos comerciais, a posse da Dilma, as declarações sobre o mundo multipolar, eu acho que definitivamente o Lula, representando o Brasil, se inseriu nesse mundo que já é multipolar. Não é mais bipolar, não é mais unipolar, como era, por exemplo, em 2003, com Bush. E os Estados Unidos, que atravessam uma decadência política interna, uma crise social profunda, e não está estabelecendo parcerias comerciais, econômicas e com transferência de tecnologia para os países da periferia capitalista, ele está na defensiva. E eu acho que a China mudou de atitude. A China, além dos interesses comerciais, que são evidentes, a China começa a desenhar uma geopolítica de participação desse mundo multipolar. E a geopolítica não se reduz apenas a comércio e à diplomacia, tem que trazer investimento, tem que garantir transferência de tecnologia, que é fundamental, e transferência de tecnologia nesses projetos é aquilo que o Lula falou. Manda técnicos brasileiros para a China e a China manda técnicos para cá. Esse é o vínculo que facilita a transferência de tecnologia. Eu acho, Mauro, que a questão internacional hoje, em certa medida, ela é determinante para a situação interna. Raras vezes a situação internacional tem esse papel e essa influência. Eu acho que agora está tendo. Primeiro, por causa da crise geral do sistema. Segundo, por causa da multipolaridade. E terceiro lugar, particularmente com relação ao Brasil, a gente integra um subcontinente que é estratégico, em minérios estratégicos como o nióbio, o lítio, tá certo? O ouro, o pré-sal no Atlântico, por isso que a comandante da tropa do Hemisfério Sul fez aquela declaração inaceitável, mandando um recado para o governo americano que tem que viabilizar a política América para os americanos, as consequências que podemos tirar de acordos bilaterais com a China na América do Sul, na área satelital, na área da defesa da transição ecológica, da defesa da Amazônia, e principalmente na área de projetos estratégicos de retomada do desenvolvimento econômico. Eu acho que a meta de reindustrialização do país vai ter vamos dizer assim, um impulso com essas relações internacionais multilaterais desse mundo multipolar. Então, eu acho que o Lula foi correto, ele deixou claro que não está se alinhando com um ou com o outro, não está substituindo os Estados Unidos pela China, não. O Lula deixou claro, o princípio é a defesa dos interesses brasileiros. E a defesa dos interesses brasileiros pressupõe parcerias, relações multilaterais a partir desse interesse. E o Lula deixou claro que a defesa dos interesses brasileiros passa, como prioridade da geopolítica do Brasil, a integração sul-americana, seja via Unasul, CELAC, criando parcerias na área de tecnologia, na área da biotecnologia, na área, inclusive, da defesa, com transferência de tecnologia,
E, evidentemente, os Estados Unidos estão numa fase de decadência. E essa fase de decadência, o império, ele late. O império tem força militar. O império tem força econômica. Nós não podemos menosprezar. Aí ele articula os seus agentes aqui, os seus porta-vozes, para fazer essa campanha. Quando o Lula estava ainda na China, o jornalão O Globo publica uma entrevista com o ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil, fazendo comentários sobre as declarações do Lula. Era um despropósito. E aí deu toda a repercussão desses comentaristas para deslegitimar, tirar da importante ida do Lula à China o seu sentido estratégico. Eu acho que o Lula está correto. Ele fez um posicionamento lúcido, corajoso, e aquilo que eu digo, a esquerda, está na hora, a esquerda não pode ter dúvida, tem que apoiar as declarações do Lula sobre a guerra, sobre Taiwan, sobre a multipolaridade. Nós temos que, inclusive nesse ponto aí, mostrar que essa diplomacia presidencial exercida pelo Lula vai exigir mudanças, e o Brasil já vinha sinalizando isso em relação às instituições multilaterais mundiais. E, nesse sentido, a ida dele a Portugal e a Espanha, as declarações dele são muito positivas. Eu acho que o Lula está correto. É que a visão vira-lata de parte da elite, a visão entreguista de obediência ao império, a visão de olhar o Brasil com olhar americano ou com olhar europeu, faz parte da nossa tradição política, de uma maneira da classe dominante dominar. E o Lula, quando exerceu a primeira fase da diplomacia ativa e altiva, ele agora retoma num quadro mais ofensivo, porque o mundo está vivendo uma crise muito profunda. Daí a questão da guerra, a transição ecológica, as relações comerciais, a questão da Covid, a questão da miséria, a questão da extrema-direita mundial que tenta se articular a todo custo. Então, o Lula fez bem, merece todo o nosso apoio e vamos enfrentar esse debate que os articulistas, aquilo que o Brizola chamava os eunucos do imperialismo, tentam representar no Brasil. É o bom senso, não precisa falar isso com os Estados Unidos, vamos tratá-lo bem, vamos pedir permissão para defender os interesses do Brasil. Só falta essa. O Brasil pedir permissão para defender seus interesses é uma potência. Então, nós vamos ter que enfrentar. Na América do Sul, esse quadro é um quadro de muita sensibilidade, porque tem vários perfis de governo diferenciados, de centro-esquerda, de direita, tem crises como a do Equador, a do Peru, tem eleição na Argentina proximamente, tem os governos à direita no Paraguai, no Uruguai, que a gente tem que levar em conta, porque a unificação da América do Sul com a Unasul não é por motivos ideológicos, é por interesses econômicos, geopolíticos. E nós temos que ter uma política ampla para não ferir essas sensibilidades. Por outro lado, o Lula está correto quando ele diz que o Brasil não está propugnando por nenhum tipo de ser líder. O Brasil está propugnando por uma parceria multilateral, respeito à autodeterminação dos povos, interesse de cada país e buscando simetria aonde é possível construir. Eu acho que a América do Sul, Mauro, vai ser o grande palco de uma política, de uma geopolítica ativa e altiva do governo brasileiro. Eu acho que é fundamental. E o Brasil, para fazer isso, não precisa disputar nenhuma direção de órgão multilateral. Ele pode fazer isso se articulando, influenciando, conversando, porque o Brasil já exerce uma espécie de liderança natural. O pêndulo está do lado do Brasil pela sua força, pelo tamanho, e porque nós não temos conflito, mal. Nós não temos pendência diplomática com nenhum país da América do Sul. E a América do Sul, além do que eu falei dos minérios nobres para o novo ciclo de desenvolvimento tecnológico, tem proteína animal e vegetal, tem área agriculturável, tem a Amazônia, tem a Cordilheira dos Andes, tem a Bacia do Prata, tem o Atlântico Sul. Então, são fatores importantes para uma geopolítica ativa, soberana, exercida pelo Brasil, juntamente com os países da América do Sul. Eu acho que o próximo passo vai ser a implementação dessa integração, que vai exigir dinheiro, investimento, compreensão de países que têm opiniões diferentes da nossa, do nosso governo. Nós temos que evitar divisões internas, como a posição do Boric no Chile. Temos que conviver
como eu já disse, com esses governos de centro, centro-direita, dentro de uma relação multilateral de parcerias democrática. E eu tenho dito, Mauro, sobre esse ponto aí, o que o Lula fez na China foi aplicar o artigo 1º, 2º, 3º e 4º da Constituição. Você vai ver aí que lá estão os princípios que regem a relação do Estado brasileiro com os outros estados, os valores que regem a nossa não interferência nos assuntos internos e os interesses do Brasil como determinante para uma política externa ativa e altiva. Portanto, eu acho que foi uma posição lúcida, corajosa, oportuna, que, no meu modo de entender, além de tirar o Brasil daquela condição de pária, o Brasil passa a ser protagonista de um mundo que já é multipolar.